igreja? Amém. Vamos nos colocar de pé para orar. Orar nunca é pouco. Orar é falar com Deus. Orar é você abrir seu coração diante de Deus e falar que ama, falar que depende, falar que espera nele, falar que seus ouvidos estão atentos para a resposta que Ele tem para a vida da gente nessa noite. Então eu vou pedir para nessa noite você curvar sua cabeça e falar com o Senhor, adorando Ele em primeiro lugar. Abra sua boca nessa noite, adore ao Senhor, diga que você está pronto para ouvir o que Ele tem para falar para a gente nessa noite, amém? Soberano Deus, amado Senhor, que o Senhor receba nesta noite toda a nossa adoração, porque só o Senhor é digno de glória, só o Senhor é digno de ser exaltado, louvado, meu Deus, meu Senhor, a primazia é tua neste lugar, recebe toda a honra, toda a adoração, toda a glória a partir dos nossos lábios, meu Pai, nós não podemos ser nada, fazer nada ou não ter nada, se do Senhor não vier a legalização, por isso nesta hora, meu Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo a tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas, meu Pai, pedindo que o Senhor derrame sobre nós o discernimento, meu Pai, a revelação da tua palavra no nosso coração, meu Pai, de forma íntima, de forma personalizada, meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui hoje, num culto de ação de graças, meu Pai, para te adorar, mas mesmo assim o Senhor não despede os seus filhos, meu Pai, isso é uma palavra de renovo, de ânimo, meu Pai, de consolo, de ajuste, porque o Senhor é um Deus perfeito, o Senhor sabe a necessidade do coração de cada um, e a tua palavra, meu Pai, ela vem para nos alicerçar nos pés da cruz, meu Pai, porque aquele que tem o olhar nos pés da cruz, quando levanta a cabeça, vê o Mestre, vê o socorro, vê a providência do Senhor. Por isso, meu Pai, nós declaramos a nossa dependência em Ti nessa noite e pedimos, Jesus, fica conosco. Espírito Santo, acha lugar em nós, que sejamos sensíveis à tua voz e que sejamos, meu Senhor, ovelhas obedientes, porque o Senhor grandes coisas quer fazer na vida do teu povo. E aqui tem um povo, meu Pai, um povo que ora, um povo que está na tua presença, um povo que está te buscando. Então ache em nós nessa noite um povo adorador, meu Pai. E eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu vou pedir para a igreja abrir no livro de Filipenses, capítulo 1. Pronto, botar aqui para segurar. Filipenses, capítulo 1. A gente vai ler do 3 até o 11. Amém? Louvado seja Deus. A minha Bíblia, quando começa, antes do capítulo 3, tem como título: O amor de Paulo para com os filipenses, pelo motivo da sua fidelidade ao Evangelho. Diga comigo nessa noite: fidelidade ao Evangelho. Amém? Porque quando nós somos fiéis ao Evangelho, nós estamos sendo fiéis também ao homem. Amém? E a palavra do Senhor diz assim, amados: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Como tendo por justo senti isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto das minhas prisões, como da minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isso,
que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Eu gostaria que todos nós juntos, eu vou falar e vocês vão repetir, porque às vezes a Bíblia ela tem uma leitura diferente, para não ficar embolado. Eu vou falar e vocês vão repetir o verso 9. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Podeis assentar em nome de Jesus. A pastora falou que hoje nós estamos fazendo uma celebração de ação de graças por todos os intercessores. E ela falou aqui que todos nós somos intercessores. Amém? Amém. É claro que existem aqueles que têm um chamado do Senhor, e isso é inegável. Mas todos nós temos chamado, querido, para orar pela nossa família, para orar ao Senhor pela nossa própria vida e orar por aqueles que te buscam para poder ser intercessor da vida dele. Então, é compromisso de todos. E aqui, Paulo estava falando sobre a fidelidade ao Evangelho. E aquele que ora, ele tem um relacionamento de fidelidade com Deus. E quando ele se posiciona para orar, ele está sendo fiel a esse compromisso que ele está assumindo com Deus. Ser intercessor não é um compromisso de fidelidade com o homem, mas é um compromisso de fidelidade com Deus, porque quando você ora, você se relaciona com Deus. Quando você está ali falando com o mestre, às vezes você está intercedendo por alguém, o mestre está dizendo, eu vou cuidar de você. Então, quando você cuida das outras coisas, eu cuido de você. Essa fidelidade tem a ver com relacionamento de intimidade com Cristo. E eu fui no dicionário, eu achei interessante, eu quis trazer para aqui nessa noite 2 significados de fidelidade. Fidelidade, segundo o dicionário, característica do que é fiel, que demonstra zelo, respeito por alguém ou por algo. Zelo e respeito. A fidelidade ela está vinculada ao zelo. O zelo significa cuidado e respeito pelas coisas e pelas pessoas. E a outra coisa que eu coloquei isso tem a ver com lealdade. E a outra tradução é constância nos compromissos assumidos com o outro. Constância. O Senhor pede que a gente seja firme e constante. Você tem sido constante nas suas orações? Eu estava conversando ali com a irmã Conceição, a gente estava falando algumas coisas, e muitas vezes nós entramos em campanhas. Campanhas pela família, campanha pela nossa vida, campanha por propósitos dentro da igreja, mas a nossa constância em oração não pode ficar limitada a uma campanha. A nossa constância em oração significa que eu estou mantendo o meu relacionamento com o Senhor constante. Ninguém pode pensar em Jesus como um gerente de banco, que eu tenho um problema, vou lá e resolvo e sigo a minha vida do jeito que eu quero viver. E quando tiver um problema de novo lá nas finanças, eu vou para o gerente para poder resolver. Jesus está dizendo, eu sou seu gerente de alma, eu quero que você tenha constância comigo. Nós precisamos ter isso, queridos, porque às vezes nós atribuímos a responsabilidade para o outro. Aí o povo fala muito isso, né? E quando eu ouvi a primeira vez eu achei engraçado, mas isso é uma realidade. Vocês conhecem o crente 6 horas? 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. E nós precisamos também nos posicionar de orar por nós. Porque Jesus, quando foi para a cruz, ele pediu, já mudou todo o contexto aqui, mas eu vou voltar para lá. Jesus, quando foi para a cruz, ele foi lá para o Getsemane, ele foi para orar e chamou 2 discípulos que cochilaram. E Jesus disse assim, nem um pouco de tempo vocês podem aqui orar junto comigo?
E Jesus, então, ele foi para interceder pela própria vida dele, porque ele sabia a luta que ele ia passar. Cada um aqui está passando sua luta. Então, nós precisamos também nos posicionar nesse relacionamento com o Senhor em oração. Colocar a nossa dor, colocar o nosso sofrimento, colocar a nossa expectativa, colocar a nossa ansiedade, colocar os nossos sonhos, nossos projetos e apresentar para o Senhor. Ah, Jesus, eu queria tanto assim. Um dia eu disse para Jesus, dentro de um contexto de família falida, que foi a minha, eu disse assim, Jesus, quando eu não era crente não, mas eu acho que quando eu disse isso, pastor, os anjos pegou o eco da minha voz, levou para o céu, batendo palma e disse assim, isso aí é de Deus. Eu disse assim, quando eu tiver a minha família, ela vai ser para sempre. Eu usei essa frase. E o Senhor, Ele gostou do que Ele ouviu e me fez uma mulher para lutar pela minha família, com todas as dificuldades que eu já vivi e poderia ter desistido. Mesmo não sendo crente, eu poderia ter desistido, mas o Senhor até aqui me ajudou, até aqui te ajudou. Amém? E dentro dessa palavra, fala do amor de Paulo pelos filipenses por causa da fidelidade ao Evangelho. Eu quero dizer para vocês que todos nós que somos levantados para orar, nós somos amados primeiro por Jesus. E o nosso reconhecimento tem que vir do Senhor. Porque às vezes a gente fica na expectativa, estou ali na campanha de oração, ninguém se lembrou de mim, ninguém disse assim, muito obrigado, minha irmã, porque orou por mim. O nosso reconhecimento, a gente tem que sair daqui hoje. Tem que ser de Jesus. Porque quando Ele nos reconhece, aí a Bíblia se cumpre nas nossas vidas. Daí a honra a quem merece honra. E o Senhor levanta para honrar aqueles que são intercessores. E vocês são honradas, meninas do Senhor, aquelas que se levantam para orar. Amém? E eu fui anotando aqui algumas coisas com relação aos versículos. Então, do verso... Deixa eu ver, do 3 ao 5, ele diz assim, dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Do primeiro dia até agora, continuidade. Eu quero dizer para vocês que quando eu estava ali sentadinha, antes de eu vir para casa, eu peguei a palavra para ler novamente, o Senhor me disse que aquele que ora é coluna. Aquele que ora é coluna. E daqui a pouco eu vou fazer uma simbologia com relação a essas colunas que estão aqui no meio. Elas não atrapalham não, porque eu consigo ver todos vocês, porque Deus é bom. Então aqui ele está dizendo, que ele dava graças a Deus, sempre com alegria, Paulo falando sobre os filipenses, e ele estava observando que o povo, ele cooperava no Evangelho desde o primeiro dia. Queridos, isso é a observação de Paulo acerca dos filipenses. Eu quero dizer para vocês que nós somos observados quanto à nossa conduta e fidelidade no Evangelho. Somos cartas vivas, não somos simplesmente oradores. Um orador, pura e simplesmente, é aquele que fala, discursa. E nosso relacionamento com Deus em oração não é uma fala em discurso, mas é uma comunicação de intimidade, com sinceridade, mesmo a gente sendo cheio de defeitos que somos, porque ainda estamos passando por processos de melhoramento. E quando a gente abre o nosso coração e a gente entra nesse relacionamento de intimidade com Jesus, a gente vai sendo ajustado. É que nem começar a fazer uma florzinha dessa artificial, você tem um monte de pétalazinhas, elas estão aqui espalhadinhas. Até ela se tornar uma rosinha, já com seu formatinho de rosa para decorar, você usou cola, você usou tesoura, você usou as suas mãos, a sua imaginação, como você vai colar aqui até construir. Então Jesus, ele faz isso com a gente, ele vai ajustando até a gente ser algo visível com beleza. Nós queremos ser bem vistos, mas nós precisamos nos movimentar para sermos bem vistos pela fidelidade ao Evangelho. E eu quero dizer para vocês que a Bíblia ela foi feita para quem é crente. Porque quem está lá fora está vivendo a sua vida do jeito que quer, mas quando ele entende quem é Jesus e começa a conhecer a palavra vem para nos fazer os ajustes. Porque Deus fala com o povo dele. E aquele que está lá fora que ainda não é povo, quando chega para ser povo, Deus fala com ele e os ajustes vêm. Então, a primeira coisa que essa palavra me mostra é que nós somos observados segundo a nossa conduta
e fidelidade no Evangelho. Não é simplesmente o pastor chega para mim e fala assim: missionária, você pode vir aqui, você pode aqui me ajudar a arrumar essas cadeiras? Não é por aí não, queridos. A gente pode vir ajudar essa obediência, essa fidelidade de obediência ao pastor, mas e a fidelidade ao Evangelho? A palavra do Senhor é norte para as nossas vidas, queridos. E às vezes nós não estamos nos alimentando da palavra para nortear a nossa história, nortear as nossas decisões, abrir os nossos olhos para determinadas situações, porque a palavra ela fala conosco. Mas nós precisamos estar sensíveis. E a partir daí nós somos observados. Somos muito observados, meus amores. Sabe por quê? Porque se alguma coisa acontece de errado, por exemplo, Nide veio aqui dar o testemunho dela. Quando ela falou só pela metade, que falou, problema lá com o imposto de renda. Aí, quem não sabe, e deve ter sido a irmã aí, ela escondeu alguma coisa. Porque a gente tem essa tendência de olhar toda coisa negativa. Está em pecado. Essa coisa está acontecendo com a irmã porque algum pecado está acontecendo. Queridos, às vezes situações acontecem porque Deus quer que a gente se posicione com o tema do nosso congresso. De joelhos é melhor. Você tem estado de joelhos, mas eu não digo, queridos, se colocar de joelho fisicamente e seu coração está endurecido, mas é você colocar o seu coração, a sua sensibilidade de joelhos e se apresentar diante do Senhor, porque senão é só uma formalidade de se posicionar de joelhos dizendo assim, estão me olhando? Estou de joelhos, estou crente. Jesus não quer que você esteja crente, Jesus quer que você seja crente. Estar é passageiro e ser é contínuo, amém? Então diga assim, nós estamos sendo observados segundo a nossa fidelidade ao Evangelho, amém. Segundo ponto que eu anotei aqui, a sua fidelidade agrada ao coração de Deus e dos homens. Paulo estava se sentindo feliz com a fidelidade dos filipenses que ele se expressou. Imagine se Paulo estava aqui, Paulo era Paulo, um homem que assim era movido pelo evangelho de uma forma esplêndida. Então ele estava ali observando o povo está sendo fiel ao evangelho. Imagine a gente diante de Deus com a nossa fidelidade ao evangelho. Eu penso assim, viu? Eu acho que quando a gente está aqui naquele momento com o Senhor, mantendo a nossa fidelidade ao Evangelho, no relacionamento com o Senhor, eu acho que Deus faz assim, isso aqui é a minha imaginação. Deus está lá no trono, aí a gente senta assim, vai falar com Deus, aí Deus faz assim, anjos, para tudo aí. Minha filhinha vai falar. Meu filhinho vai falar. Eu vou prestar atenção porque ele tem sido fiel ao Evangelho. Ele tem se esforçado para caminhar no Evangelho. Então agora é minha hora de ouvi-lo, porque eu quero derramar algo especial sobre a vida dele. E o Senhor, ele tem algo para derramar para mim e para a sua vida nessa noite. Mas a nossa fidelidade precisa ser uma porta de entrada, uma porta de entrada no mundo espiritual para que essa legalidade aconteça. Então, a fidelidade agrada ao coração de Deus e dos homens também. Em primeiro lugar, se preocupe em agradar o coração de Deus, porque quem se preocupa em agradar o coração do homem se perde no meio do caminho e esquece que Deus está observando e aí só fica esperando a glória do homem sobre o homem. Precisamos tomar cuidado com relação a isso. Uma outra coisa que está aqui no verso 6, ele diz assim, tendo por certo isto mesmo, aleluia, que aquele que em vós começou a boa obra, diga boa obra, ele vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Queridos, não é uma obra de construção, é uma obra na alma, é uma obra no caráter espiritual. Então o Senhor começou uma boa obra no nosso caráter espiritual e Ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. E muitas vezes a gente não consegue entender por que o Senhor colocou Paulo para falar dessa forma. A boa obra, aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, ele é fiel, não descansará,
não desistirá enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel. Sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei. Todo bem do Senhor, aqui na terra e no céu. É isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, amados. É uma obra gloriosa. Uma vez eu estava com os jovens lá na sede, trabalhando com os jovens, e o Senhor colocou no meu coração uma dinâmica. Aí eu fiz aquelas plaquinhas para todo mundo pendurar no pescoço, que à tarde, todo sábado à tarde, a gente se reunia. E coloquei assim, ó, estou em construção. Você está em construção? Você está se permitindo, Senhor, a cada dia colocar um tijolinho para a melhora do caráter espiritual? Não, eu sou desse jeito e nessa situação eu não quero mudar, não. Não. Queridos, nós precisamos. Sabe Jó? Jó, ele teve más notícias. E não foi assim, uma semana, uma outra em outra. Não, foi uma atrás da outra. E ele diz assim, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ele tinha tudo, ele perdeu tudo. Eu tinha tudo, perdi tudo. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que dar graças ao Senhor. Será que nós estamos prontos para dar graças ao Senhor? Ou nós estamos aptos a orar e dizer assim, Senhor, o que é isso? Sempre lhe fui fiel. Queridos, nós precisamos dar graças porque nós não entendemos qual é o propósito de Deus diante das perdas, diante dos apertos, diante das dificuldades, diante das bênçãos. Tudo tem um propósito, a gente só precisa enxergar, extrair aquilo que é bom. Sabe quando a gente pega a azeitona e espreme e tira o primeiro azeite, que eles chamam de extra virgem. Azeitinho bom, viu? Que é bem concentrado. Ali eu posso beber de colher, que ali é gostoso demais. Eu pego o tomate, abro o tomate, jogo chia, jogo um pouquinho de sal e boto um bocado de óleo, pastora. Aí eu vou cortando aquele tomatinho e vou saboreando. É a primeira tirada de óleo. Mas depois tem uma segunda tirada. Não sei se vocês já compraram, que tem um azeite que é extra virgem, o virgem e depois aquele que não é coisa nenhuma. Então a gente tem que extrair sempre o que é o melhor, porque mesmo que esse que diga que não é coisa nenhuma, está lá temperando uma salada. E nós temos o costume de olhar só o lado ruim. Vamos sair daqui pensando de forma diferente. Porque o Senhor, quando estava para ir à cruz, Ele estava sofrendo, estava suando sangue. Ele disse assim, mas não se cumpra a minha vontade. Ele teve ali um ânimo e disse assim, cumpra a vontade de Deus, porque eu estou aqui porque tem um propósito. Deus tem um propósito diante do que você está vivendo hoje, meu irmão. O que você está vivendo hoje, minha irmã. A dificuldade, as lágrimas, as ansiedades, os problemas, as coisas que estão por se resolver. Deus tem um propósito para lhe mostrar o que Ele quer fazer na sua vida, para melhorar a boa obra, aperfeiçoar a boa obra que Ele já começou quando você diz assim, eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Quando você faz isso, a obra começa. Aí vem cimento, vem brita, vem ferro, para formar rocha. E você está edificado num lugar seguro. Amém? Aí ele continua aqui, tá? No verso 6. Por isso Deus aperfeiçoará a obra dele em nós. Queridos, imagine. Somos todos intercessores, mas todos nós temos dificuldades. Todos nós temos situações do nosso caráter que precisa mudar. Aí eu vou trazer essa coluna que está aqui. Essa coluna está toda pintadinha, não está? Está rachada? Muito bem. Mas quando vocês compraram, ela não precisava dar uma lixadinha?
devia ter umas rachadurinhas e tal. Hoje não está bonitinha, mas precisou quebrar, pastor, para fazer outra. É aí que eu quero chegar, queridos. Nós somos colunas espirituais. E coluna espiritual está fincado na rocha. É concreto, brita e ferro. Que se você botar aí um negócio, vai ter dificuldade para furar a paredinha, porque é concreto. Mas pode vir vento, chuva, tempestade, tira a tintura, resseca, cai a casca da tintura, as beiradinhas vão batendo aí as coisas, vai quebrando as beiradinhas, mas lá o alicerce, ele está firmado. E com o passar do tempo, você olha assim, está precisando dar uma geralzinha, vamos lá, lixa, passa uma massinha corrida, aí depois dá um negócio de uma pinturinha. Isso não é maquiagem, queridos, isso é ajuste, porque quando a gente tem a consciência que nós somos intercessores, dentro da igreja, dentro dos nossos lares, dentro do seu trabalho, significa que você está alicerçado na rocha e você pode ser abalado, você pode ser ferido, mas Jesus diz assim, vamos passar uma lixinha aqui, e quando passa a lixa, será que não dói não? Dói, mas o Senhor tem propósito de passar a lixa, ajustar, alinhar ali, ó, bonitinho, e depois ele diz assim, agora eu vou derramar minha graça de massa corrida. E nós precisamos entender isso, mas por conta da nossa fidelidade ao Evangelho, essa coluna aqui, ela está firme. Ela está sustentando um teto. E eu quero dizer para vocês que vocês, como intercessores, vocês sustentam dentro do seu lar, como a pastora estava dizendo. Muitas coisas não acontecem porque você está com oração e súplica dentro de casa. Oração e súplica. Sabe? Quando você tira um tempo para orar, você fala de forma mais elaborada com o Senhor, mas quando você está na correria, você está na súplica. Senhor, guarda meus filhos que estão saindo agora. Senhor, em nome de Jesus. O Senhor ouve oração e súplica, mas ela precisa vir do coração. Não é algo mecânico que você diz assim, eu, Jesus, estou liberando aí o meu pedido, a minha listinha. Não. É você crer, como a pastora falou aqui hoje. Se você tiver fé, os movimentos que vocês vão fazer no mundo espiritual são incontáveis. E vocês vão ser inabaláveis, porque vocês têm o poder nas mãos. A palavra de Deus é poder sobre as nossas vidas, amém? E nas nossas mãos também. Aí eu anotei aqui, verso 7, diz assim: como tenho por justo sentir isso de todos vós, porque vos retenho no meu coração. Isso Paulo falando aos filipenses. Pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Nós temos consciência quem é Jesus para as nossas vidas. Nós sabemos porque Ele padeceu, qual foi o propósito de Jesus de ir para a cruz por causa das nossas vidas. Então Jesus nos olha com uma forma diferenciada, queridos. Aí eu anotei aqui, ó. Aqui. Nossa fidelidade conquista o respeito do outro. Você tem sido referência por ser fiel ao Evangelho? E a gente sabe quando a gente é referência. Eu tenho que ser fiel ao Evangelho, para que as portas do céu se abram e eu possa ser vista pelo olhar de Jesus. Eu não preciso que ela me reconheça, porque o Senhor me forjou como profissional, como mulher de Deus, como serva do Senhor, como mãe, como amiga, como ovelha dos meus pastores. Mas eu não preciso botar no jornal nem nas redes sociais quem eu sou. Mas eu preciso da aprovação de Jesus e dos ajustes de Jesus para que eu seja testemunho, carta viva aqui na terra. Então ele está dizendo aqui, ó, Paulo está dizendo, na hora que eu estava no sufoco, na hora que eu estava recebendo essa responsabilidade do Evangelho para pregar, vocês estavam ali. Vocês estão no meu coração. Aí eu anotei aqui, nossa fidelidade ao Evangelho, consequentemente aos nossos líderes, nós conquistamos o respeito do outro. Às vezes a gente quer ser respeitado. Fulano não me respeita, mas nós estamos com atitudes que façam com que o outro diga assim, eu preciso ter respeito por aquela pessoa. Eu não posso falar desse jeito na frente daquela pessoa, porque aquela pessoa é crente.
Ela é diferente. Não, na presença de Isis eu não posso falar isso não. Eu não posso mentir. Não vou pedir para Isis falar isso, porque eu sei que ela não vai fazer, porque isso é uma mentira. Isso é fidelidade ao evangelho, queridos. E coluna espiritual, aqueles que intercedem por si, por outros, por propósitos, precisa ter esse comportamento, porque senão a oração não passa do teto. É só coisa mecânica. Eu vou dizer assim, não, Senhor, e tal, está na tua palavra e tal. Mas não vai passar do teto, porque nós precisamos abrir legalidade no céu. Porque no momento que nós estamos na fidelidade ao Evangelho, Jesus responde. Mas quando nós saímos dessa fidelidade ao Evangelho, me desculpe, o diabo responde. E aí as pessoas podem estar no engano. Mas aquele que tem o Espírito de Deus, como o povo de Deus que está aqui nessa noite, não fica no engano. Amém? Então eu coloquei aqui. Nossa fidelidade conquista o respeito do outro. Então você vai caminhando pela terra e o respeito vem. E aí nessa situação da faculdade, muito conteúdo para os alunos decorarem. O sistema que eles estão colocando hoje, meu filho, você decora aqui, tal, decorou, aí eu vou mudar uma palavrinha para você botar lá verdadeiro e falso. Qual é o aprendizado? Eu sou professora, isso me dá uma angústia muito grande. Qual é o aprendizado que o aluno vai ter? Não tem. Aí tem aqueles alunos, pastora, que no final, professora, eu não entendi isso aqui não. A senhora pode me explicar? É testemunho ou não é? É segurança naquela pessoa ou não é? Por que não foi o outro professor? Por que não foi a chefa da disciplina? Porque não tem fidelidade. Porque não mostra o brilho de Cristo, a tranquilidade, a paciência, o respeito. Porque tem alunos que são mais rápidos, tem alunos que são mais lentos. E Deus me provou hoje nessa fidelidade, com o que pede para a gente ter um dos gomos do fruto do Espírito, a paciência. Aí chega aquele aluno, professora, mais lento do que dando ré. Eu queria que a senhora explicasse isso aqui. Tinha um desenho lá, né? Que eu gosto de trabalhar muito com imagem. Eu não gosto de texto, eu gosto de imagem, porque a memória visual, ela pega a coisa mais rápido. E aí, por isso que eu perguntei para as meninas do coral, eu estou acelerada, porque dando aula, eu acho que eu sou acelerada, porque eu me empolgo com o conteúdo, eu sou apaixonada pelo que eu faço, então eu faço com amor, e aí eu me acelero. Aí eu comecei a perceber que ele era mais lento do que eu, né? Aí eu fiz assim, você entendeu, meu filho? Bem, professora, o que é isso aqui? E ele falava assim, devagarzinho mesmo. Hora de sair para almoçar, sair de uma instituição, ir para outra, não perder horário, pegar trânsito. Mas eu disse assim, ele é importante para Jesus. O meu testemunho de paciência para esse menino que tem dificuldade, eu percebi, Deus me mostrou que ele tinha dificuldade de aprender. E esse negócio que eles estão hoje, decora isso aqui para responder um questionário. Às vezes pesca lá na internet, os meninos estão lá com o celular do lado. Qual é o aprendizado? Mas ele estava preocupado em aprender. Então, naquele momento, Deus disse assim, minha filha, respire fundo que vai dar tudo certo. Aí eu tive toda a paciência, expliquei, ainda fiz assim, eu digo, eu vou perguntar, mas eu acho que eu vou me arrepender. Mais alguma coisa, meu filho? Aí ele ficou assim, não, professora, eu acho que agora eu entendi tudo. Aí eu por dentro... Aí fui embora, né? Mas é fidelidade ao Evangelho. O Evangelho pede que a gente seja paciente para com o outro. Você tem sido paciente para com o outro? Às vezes está ali na dificuldade. No ambiente onde você está, você é provado pelo Senhor para ser aprovado. E aí você, cai aqui, conquista o respeito. Eu não preciso botar lá nas redes sociais que os meus alunos, ou então botar no grupo que os alunos elogiaram. Não boto não. Não gosto disso. Porque tem professores que fazem assim, olha o que eu recebi de um aluno que me elogiou. Aí eu boto lá batendo palma. Eu fiz assim, Senhor, isso é uma necessidade que a pessoa tem. Eu não preciso disso. Eu preciso ser enxergada por Jesus e aprovada por Jesus. E fazer tudo o que a Bíblia diz, que vem à tua mão, faça com amor.
Então, aquilo que você foi chamado para ser, faça com amor, porque isso é fidelidade ao Evangelho, porque ele está dizendo, veio a tua mão, faça com amor, com dedicação, com fidelidade. Então, respeito a gente não impõe, respeito a gente conquista. Muito bem, aí vem agora o verso 8. Porque Deus me é testemunha das saudades de todos vós, as saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Imagine, Paulo tinha saudade dos filipenses, porque devia ser uma galera muito legal, uma galera assim que era fiel ao Evangelho, viveu o Evangelho, então vivia o mover de Deus. E Paulo dizia assim, eu tenho saudade de vocês. Aí eu anotei aqui, somos lembrados com afeição. Você já parou para pensar o que é ser lembrado com afeição? Gente, isso é muito sério. A gente não pode ser lembrado de forma negativa. Qual é a mensagem que você está deixando por onde você passa? Está deixando afeição ou está deixando rejeição? Nós precisamos, queridos, deixar afeição. Porque eu fico assim, isso aqui eu fico viajando na maionese, viu? Eu acho que o dia que eu morrer, muita gente vai pro meu enterro, vai ser um bocado de aluno e vai chorar, vai dizer, professora, era massa e tal. Eu acho que vai ser assim, sabe por quê? Porque a mensagem que eu estou deixando é mensagem de amor. E nessa hora, fica uma mensagem, e as pessoas vão querer ir lá se despedir. Queridos, qual a mensagem que você está deixando quando você pega o seu ônibus, quando você está dentro da sua casa, quando você passa pelo condomínio, quando você está na praça, quando você está no ponto de ônibus, quando você está na igreja, quando você está no meio da sua família, quando você está na frente do espelho? Qual é a mensagem que você deixa? Esse povo aqui deixou uma mensagem massa no coração de Paulo, que ele ficou com saudade, que ele se afeiçoou àquele pessoal. Você está sendo visto como uma pessoa afeiçoada ou rejeitada? E às vezes, amores, quando nós estamos em situações que a gente não desperta a afeição, desperta a rejeição, aí é uma bola de neve. Eu só enxergo que eu estou sendo rejeitada, que ninguém quer ficar de junto de mim, que ninguém me dá atenção. Mas o que foi que eu fiz para que isso também se sucedesse? A gente só olha esse ponto aqui, ó. A frozinha pronta, o pezinho aqui com a canetinha. Mas antes disso aqui, tinha um came vermelho, tinha um came verde, tinha umas colas, tinha umas canetas, tinha uns papelzinhos. Isso foi sendo construído, isso aqui é uma coisa positiva. Mas se isso aqui não desse certo, a gente só ia olhar assim, as irmãs fizeram tudo errado, mas não sabe o que foi que teve lá atrás. A gente já bota o errado aqui. Então, quando nós estamos numa condição emocional, espiritual, didática, política, e que a gente fere o outro, a gente não ganha afeição, a gente ganha rejeição. Então, faça um questionamento nessa noite. Eu tenho liberado afeição ou rejeição? Porque às vezes, queridos, nós rejeitamos em silêncio. Mas quem está sendo rejeitado percebe. Jesus disse assim, o que dizem de mim? Jesus não botava nas redes sociais quem ele era, não. Todo mundo sabia quem era Jesus. Então deixe todo mundo saber quem é você, porque você é imagem e semelhança de Cristo. Estamos sendo tratados, montados na beleza do Senhor, e nós precisamos ser vistos de forma afeiçoada e não rejeitada, e a responsabilidade é individual. Você não depende de ninguém, nem dos seus pastores, para ser uma pessoa afeiçoada, mas você depende do Evangelho para ser transformado. Amém? Glória a Deus. Quem está gostando, diga glória a Deus. Amém. Aí agora a gente vai para o verso 9. O verso 9 diz assim, essa é a parte mais profunda, queridos. E peço isso, Paulo pedindo, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e todo conhecimento. Esse povo já amava? Sim, que já estava dizendo aqui, aumente mais e mais. Mas é para aumentar mais. Que amor é esse? É um amor qualquer? Só vou amar minha pastora se ela me amar. Se ela fizer um bolo de macaxeira para mim. Aí eu vou amar minha pastora, porque ela está fazendo um mimo.
Você tem que aprender a amar no amor de Cristo, porque quando a gente aprende a amar no amor de Cristo, a gente ama com defeito, com qualidade, com dia bom, com dia ruim. Porque não somos perfeitos, mas nós precisamos, como imperfeitos, amar os imperfeitos. Jesus, perfeição, amou todos nós, ainda disse assim: "Oh, Senhor, perdoa eles não sabem o que fazem. Eu vou para a cruz, porque eu creio que esse processo de transformação vai trazer a estatura de varão perfeito, que a boa obra que nós estamos aqui, Pai, começando na vida destas ovelhas, nós vamos aperfeiçoar e eles vão para a glória e nós vamos fazer um lindo coral e vamos pela eternidade, eles vão adorar nós, Pai." Jesus conversando, fica aqui imaginando como Jesus conversa com o Pai. Que amor é que você tem tido em relação ao outro? Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, né? Que o amor é sofredor, o amor é paciente, o amor não é ciumento, tudo espera, tudo suporta. Eu amo, mas não quero andar. Que amor é esse? E aqui Paulo está dizendo, ó, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e conhecimento. Aqui tem duas coisas diferentes. Em ciência significa, na sua consciência, você precisa estar convicto de que esse amor não é seu, é derramado por Deus na sua vida para você lidar com o outro com amor. Porque se a gente for com o nosso amor carnal, eu vou querer um bolo de macaxeira. Eu posso até receber um bolo de macaxeira, que eu vou amar. Mas a gente precisa ir de forma como Jesus faz, amores. Será que eu estou amando aquele que está me ferindo, como precisa amar? Eu não estou dizendo para andar de mão dada e dizer assim, vou lhe confiar agora todos os meus segredos, que Jesus não andava com todos, mas ele amava todos, de forma indiscriminada. Ele não fazia acepção de pessoas. Nós estamos amando, nós temos essa ciência, está na nossa mente amar conforme Jesus, e de forma em conhecimento, esse amor em conhecimento. Eu preciso conhecer, entender como é esse amor de Jesus através da palavra, para que ele fique na minha ciência, na minha consciência. Por isso que Paulo está dizendo aqui, ó, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e conhecimento. Eu preciso conhecer, me apropriar no evangelho. Que amor é esse? Que amor é esse que se move dentro de mim, me alcançou com perdão, imensamente me atraiu, impossível ficar distante desse amor que me cerca. Eu amo te amar, Senhor. É um amor indiscutível, queridos, que não é nosso, ele é derramado pelo Espírito de Deus para que a gente projete para o outro, mesmo a gente machucado, mesmo a gente ferido, mesmo a gente magoado com aquela pessoa. Você é capaz de amar o que te magoou? Jesus amou. Então é esse tipo de amor que tem que ficar na nossa mente e na nossa consciência e dentro de um conhecimento que não é nosso, é do Senhor. O amor do Senhor nos constrange. Então ele está dizendo nessa noite, eu quero que o amor que esteja no seu coração te constranja e constranja o outro. Será que hoje, eu não sei, será que eu constrangi a minha chefa hoje? Que eu poderia ter dito, não vou pegar também não. Não podia ser malcriada. Eu vou dizer assim, não, eu vou avisar para ela vir buscar, a professora vir buscar. Eu ia dar um testemunho horrível. Então eu me enchi do amor de Jesus, porque aquele amor não era meu. Ele disse assim, me dá que eu vou levar o material para a professora. O que vai me custar? Não me custa nada, mas o que é que vai valer no céu? A aprovação de Jesus e o testemunho de que Jesus está na minha vida. E nós precisamos todos os dias lutar por isso, porque quando nós botarmos o nosso joelho no chão, o nosso joelho, coração, a nossa sinceridade em oração para falar com o Senhor, nós temos legalidade espiritual. As portas se abrem, o Senhor opera. Amém? E aqui, já estou terminando. Então, aqui eu anotei, gente. Quando a gente tem a atitude, né, desse amor,
a gente incomoda o inferno. Eu tenho certeza que hoje eu incomodei o inferno porque eu abri mão da minha natureza, da minha chateação, da minha indignação, porque eu não fiz nada, Nide. Simplesmente eu não fiz nada, mas ela se sentiu incomodada por causa do meu conhecimento e da minha abordagem aos meninos. Ela está se sentindo ameaçada e eu não quero estar no lugar dela. É um lugar de muita responsabilidade, muita chateação, e eu não quero esse lugar para mim. Mas eu sinto que ela se sente ameaçada, porque ela já se sentiu ameaçada por outros professores também, que são bons no que fazem. Então, por que ela tem medo? Porque aquele cargo que foi dado para ela, foi dado de uma forma que ela pode perder. Então, eu não tenho que me preocupar com isso. Eu preciso me preocupar com o testemunho de amor que eu estou dando, sacrificando a minha natureza, a minha chateação, e dizendo assim, como Jesus faria no meu lugar? A gente tem que sempre trazer, tem um livro que fala isso, né? O que Jesus faria no meu lugar. E nem sempre a gente faz como Jesus faria. Jesus teve um momento que chorou, Jesus teve um momento que se alegrou, Jesus teve um momento que se chateou, mas ele se permaneceu firme dentro do propósito que Deus tinha para a vida dele. E nós precisamos prosseguir, queridos, porque é individual, é particular. Jesus chamou para a gente fazer coisas lindas, dentro da nossa natureza, dentro da nossa limitação, mais rápido, mais devagar, dependendo da natureza de cada um. Então, vocês, quando estão na posição de verdadeiros adoradores ao Senhor em oração, vocês estão incomodando o inferno. Bote isso no seu coração. Significa que o diabo está lá chateado com você, doido para pegar você. Aí Deus diz assim, não. Aqui tem um relacionamento comigo. Teme a mim. E a palavra garante que os que temem ao Senhor, os anjos estão ao redor. Fique aí ao redor, capeta. Porque você não vai tocar no meu filho, porque ele teme a mim. Ele tem um relacionamento comigo. Amém. Aleluia. Vamos embora. Ele tem um relacionamento comigo. Então o Senhor guarda. O Senhor dá ordem aos seus anjos, aquele que teme ao Senhor. Então, se o Senhor dá ordem aos seus anjos, ele faz assim, ó, anjo, pega meu servo ali, minha ovelha, de um braço e do outro e vai conduzindo. A gente não precisa nem andar. Eu acredito assim no Salmo 91. O Senhor dá ordem aos seus anjos para que pegue um do lado pelo braço e vá conduzindo. Eu acho que a gente vai voando. Sabe, não faz nem força. Porque o Senhor tem esse cuidado com as nossas vidas, amados. E eu acredito que tem hora que o Senhor está me levando voando mesmo. Porque tem horas que é difícil. Vai, minha filha, vai voando ali e atende. Mostra o meu amor para ela. Constrange ela com o meu amor. Simplesmente obedeça e mantenha esse sorriso de tranquilidade, porque depois você vai ver a resposta. Queridos, isso não é falsidade. Eu quero deixar isso aqui bem claro. Isso significa você sacrificar a sua natureza por amor a Cristo e manifestar o amor de Cristo através da sua natureza para que aquela vida seja alcançada. Não quero andar com ela porque ela é uma pessoa que não é de confiança, mas eu preciso demonstrar o amor de Cristo através da minha vida para que marque a vida dela e ela diga assim, eu me equivoquei com relação àquela pessoa. Então a gente precisa liberar esse sentimento de Jesus, expressar mesmo para que o outro seja constrangido. Amém? Amém. Verso 10. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Queridos, nós só vamos ser aprovados nas provas se não tiver escândalo. E se não tem escândalo, significa que a gente está ligado no Evangelho, estamos fiéis na fidelidade ao Evangelho. Eu coloquei assim, o benefício disso tudo é aproveitar as coisas excelentes do Senhor para as nossas vidas. O Senhor tem coisas excelentes, queridos, assim, ó, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. O Senhor tem coisas excelentes para nós vivermos, queridos, mas nós não podemos escandalizar o Evangelho. Nós precisamos ser fiéis ao Evangelho, porque as nossas orações, elas vão alcançar o trono da graça e rapidamente a gente tem resposta de Deus. Amém? E para finalizar, aleluia,
É esse pedacinho mesmo. Cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Precisamos ter frutos. Na verdade, o fruto é um só, o fruto do Espírito Santo com vários gominhos. Que tipo de fruto você está? Gominhos de fruto você está produzindo e testemunhando? Paciência, longanimidade, amor. Então, a gente precisa fazer uma reflexão sobre isso. Eu estou liberando fruto, estão sendo vistos, e creia, pé de mangueira, quando eu estudava ali no Garcia, no fundo da escola tinha uns pés de mangueira. Atirador oficial, que tinha mira boa, quem era? Era pedra, era pé de pau, tudo que eu mirava, o negócio era massa, velho, ó. Eu jogava as manguinhas, tudo no chão. Aí pegava as manguinhas, comia, na hora da merenda, a gente ia lá pro pé de manga. Árvore que dá fruto é atacada, recebe pedra. Mas eu quero dizer para vocês que quando Jesus olha para a coluna, que vê que tem uma pedrinha que machucou, que feriu, ele vem passar lixa. E depois passa o consolo, o bálsamo de Gileade, o óleo da alegria. E a gente segue sabendo que crente fiel é aquele que se posiciona em oração, que é fiel ao Evangelho, que tem o amor de Jesus para transbordar e distribuir, mas sem escândalo. É difícil? Mas não é impossível, porque aquele que tem o Espírito de Deus, é movido pelo Espírito, vai avançando. Eu coloquei para a gente finalizar. Desenvolvendo o viver em sinceridade, sem escândalos, até a volta de Cristo. Jesus quer que tenhamos frutos de testemunho. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Eu sei que avançou um pouquinho do horário, mas eu sei que o Senhor falou grandemente aos nossos corações. Você é coluna espiritual dentro da sua casa. Você é coluna espiritual no seu ambiente de trabalho. Eu já disse aqui que eu usei a palavra de Deus para entrar na sala de aula por causa de um aluno, líder da turma. Tudo num lugar só. Glória a Deus. Jesus, quando resolve trabalhar na vida do servo, é tudo num lugar só. E eu disse: Senhor, a tua palavra diz que onde o seu servo bota o pé e o seu servo é luz, as trevas têm que sair. O menino não pode sair, que ele tem que fazer a atividade dele, né? Mas as tormentas que estão ali, elas têm que sair. Toda vez que eu entro na sala, ele fica manso. Por quê, queridos? A gente precisa ter fé e reivindicar a palavra para ela se cumprir nas nossas vidas. Mas só que não é só o meu testemunho, o testemunho de Nídia, o testemunho da pastora, que vai fazer com que você se posicione. É decisão. Porque você pode ouvir o testemunho da pastora, você pode ouvir o testemunho de Nídia, ouve aqui hoje o meu testemunho, amanhã você esquece. Então hoje você tem que sair daqui dizendo assim: eu tomei uma decisão, e a minha decisão é ser um intercessor dentro da minha casa porque o negócio não está bom, ser um intercessor dentro do meu trabalho porque o negócio está pegando fogo, ser um intercessor dentro da minha igreja porque eu não estou satisfeito com determinadas situações. Mas você precisa ser fiel ao Evangelho. Diga: fiel ao Evangelho, cheio do amor de Cristo, mas também sem escândalos. Esse é o crente fiel que vai abrir as portas do céu e vai conseguir alcançar a graça do Senhor inevitavelmente, porque a fidelidade do Evangelho faz com que o Senhor se agracie de nós, se afeiçoe a nós e diga assim: impossível não abençoar meu filhinho, impossível não abençoar minha filhinha, porque estamos tendo um relacionamento de fidelidade, embora com as beiradinhas ainda por arrumar. Porque nós não estamos perfeitos, nós estamos buscando santificação, porque a estatura de varão perfeito não é aqui. Nós estamos buscando ajustes. E o caráter do homem, moral e espiritual, eles precisam andar juntos, alinhados, segundo o Evangelho. Amém? Que Deus nos abençoe essa noite. Amém. E que vocês possam guardar essa palavra no seu coração. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meu pastor, minha pastora.